Então o que acontece? Minha família, pai e mãe, é de uma Moca mais industrial, mais perto do centro, mas industrial pela cara do bairro, não porque tinha muitas indústrias, né? Também tinha. Então a família que está subindo o morro da Moca, né? Mais tarde ainda eu vou para o Parque da Moca, que seria tipo, se a gente fizer uma estratificação social da Moca, seria onde está a elite, né, da Moca, subindo ali na Praia de Barros e tal. Então eu sou desse tipo de família, que é de classe média, que ascendeu muito pouco, né, mas o suficiente para mudar de padrão de vida, por exemplo, geográfico, e vivi nessa rua do Oratório, minha primeira infância, dentro de uma vila, que isso é uma parte saudável da minha vida, por conta dessa coisa de ficar na rua o dia todo. E também naquela época não tinha videogame, nem tanta coisa em televisão para ver, acho que todo mundo ficava na rua, não é só eu. Mas depois eu peguei mais tarde, eu fui morar lá mais para cima, no que eles chamam de Parque da Moca, que é perto lá do clube do Juventus. Essa rua Oratória é perto da Javari, perto do campo do Juventus, para conhecer um pouco a geografia. E aí eu fui morar lá para cima, no final da Paz de Barros, no que eles chamam de Parque da Moca, e vivi lá até próximo dos 20 anos, com família e tudo, mas eu já estudava arquitetura, e aí eu comecei a mudar de lugares da cidade. O que eu posso dizer é o seguinte, meu nascimento é num bairro da Zona Leste chamado Vila Zelina. A Vila Zelina, ela é um loteamento montado nos anos 40 para os imigrantes do leste europeu. Minha avó era lituana, meu avô era alemão, então eu nasci lá. E isso é muito legal, já é uma primeira observação que assim, durante muito tempo a gente tem muita síndrome de cachorro vira-lata, de você nascer na periferia, de você tá na ZL, coisa desse tipo. Isso é um certo preconceito que a cidade ou tinha ou tem até hoje. Mas depois que entra o lado inclusive dessa coisa da história, depois que você aprende a história, por isso que eu defendo que todas as escolas deviam ter uma cadeira para contar a história do bairro, a história local. Pô, depois que me contaram o que eu descobri o que era a Vila Zelina, por um orgulho, cara. Mas eu nasci em 57, então entre os anos 50, mais do que nunca, anos 60 e os anos 70, eu passei entre a Moca, a Vila Zelina e a Moca, porque depois eu mudei para a Moca, certo? Então, nesse período, eu ainda estava no bairro, Moca, Vila Prudente, Vila Zelina, eu estava por ali. Depois, no final dos 70, e aí eu posso fazer um parênteses, porque quando da formatura de ginásio, eu conheci o Jorge Bassani. Então o Jorge Bassani é amigo, antes de ser companheiro de trabalho, é amigo desde criança, desde dançar, de arrumar namorada, de ir em bailinho, de ir em domingueira do Juventus, entendeu? As nossas baladas culturais, nosso rock and roll. Eu me lembro, na casa dele, de sábado à tarde, a gente ia assistir o programa chamado Sábado Som, que era do Nelson Motta, que é o primeiro programa de clipe, que não era clipe, era filme, certo? E a gente passava a tarde andando de skate, e quando chegava na hora do rock and roll, a gente entrava para ver o programa de televisão na Rede Globo, cara. Rede Globo, Nelson Motta, eu me lembro de um que é assim até hoje, comprei depois CD, DVD, essas coisas todas, que é o Pink Floyd em Pompeia. Cara, e esse para mim foi fantástico, porque um dia depois de não sei quantos mil anos, eu me pego no meio de Pompeia.